Vamos fazer o melhor que a gente ganha muito mais. Galera, sejam Bora. todos bem-vindos a mais um bate-papo de mentoria para vocês aqui no Bancários do Futuro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou gerente de relacionamento do Itaú aqui em Eunápolis. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Júlio. Dá um salve aí, Júlio. Olá, pessoal, tudo bem? E com o Vitão, Vitor Marçal. E aí, pessoal, bom dia. Ô, Vitor, você é parente do Pablo lá, o Pablo Marçal, não? Cara, já ouvi falar isso aí, mas até agora a gente não conseguiu encontrar um vínculo, não. Mas se for, vou pedir uma Eu dica. acho, eu acho que vocês são primos, tá? Brincadeiras à parte, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Na última semana a gente conversou um pouquinho sobre como que a gente faz para poder trilhar o caminho de preparação até a chegada no banco. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente falou muito sobre os pilares, né, de transformação, que são o uso da rede social de forma adequada, a preparação através de estudo, certificação, fazer muito networking, enfim. Todas essas informações vocês colocaram em prática essa semana, e isso vai ser inclusive objeto do nosso bate-papo aqui hoje. Eu queria ouvir muito vocês sobre a nossa experiência, e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre a... Vamos fazer uma espécie de bate-papo aqui, algumas perguntas, um bate-bola para a entrevista com experiências que a gente já teve aqui no dia a dia. Pode ser? Beleza? Boa. Então eu queria começar ouvindo você, Júlio, sobre a sua experiência essa semana, visitando vários bancos aí, cara. Como é que foi isso? Me conta mais. Exatamente isso, rapaz. Depois daquele nosso último bate-papo, né? Eu falei, não posso ficar para trás. Tem que sempre estar um passo à frente. Ajeitei meu currículo, alinhei também, conforme já tínhamos conversado anteriormente, para ficar um currículo bem dinâmico, bem visível, bem limpo, né? Com as informações necessárias. E aí eu tracei uma tarde e disse bem assim, vou passar em todos os bancos possíveis, né? Já tinha esquematizado um modelo e já tinha também conseguido um bate-papo com o gerente de uma dessas instituições, através do LinkedIn, que fizemos aquela abordagem, né? Segundo o nosso último contato. Depois a gente volta a falar nisso. E aí, rapaz, falei assim, coloquei os currículos aqui embaixo do braço, ó, perninha, fui lá no banco, chegava no pessoal que fica na porta giratória, né, os seguranças, falava, dava boa tarde, perguntava se eu podia falar com o gerente, né? Óbvio que pode, mas eu precisava ter um primeiro acesso. Aí perguntava o nome do gerente, eles me falavam tudo bem, me levaram até eles, os caras foram fantásticos, né? Me botaram na mesa do gerente, eu fui lá, falei com o pessoal, entreguei meu currículo, falei que estava à disposição. Nesse mesmo dia, passei no Santander, passei no Bradesco, passei no Mercantil do Brasil. Ficou faltando apenas um laranjinha aí, né? Mas tá perto também. A gente vai, tá pertinho, tá pertinho. Tá, E eu queria saber de você, assim, qual foi a sua maior dificuldade e qual foi o seu ponto de virada para superar isso? Porque, assim, não é fácil você colocar um currículo debaixo do braço e entrar numa instituição que você não conhece ninguém e se apresentar. O que você achou dessa experiência? Conta um pouquinho mais pra gente como que foi isso. Qual que foi o seu ponto de virada ali? Certo. A minha maior dificuldade foi achar que isso era impossível de ser feito. Tipo, que era difícil, Júlio, como profissional, ter acesso a um cara tão restrito dentro de uma instituição. Entende? Mas depois que virou a chave através daquele papo do LinkedIn, de como ter essa primeira abordagem, de como ter esse primeiro network com a pessoa, né, o gerente da instituição, depois daquele dia eu pensei, nossa, caiu aquele muro, eu digo, eu posso, e foi assim. Alguns eu já tinha mantido o contato pelo LinkedIn, mas para outros apenas fui lá, bati na porta e disse, oi, eu sou o Júlio. Aqui Muito meu bom, currículo. Cara. E você acha que foi válida a experiência? Você acha que valeu a pena você ter ido lá e ter batido na porta, assim, na cara e na coragem? Sim, foi muito válida a experiência, tanto para crescimento, né, que agora eu sei que não é uma pessoa restrita, é um ser humano normal, a gente só precisa saber o caminho para chegar até ele. Mas foi muito interessante, alguns naquele bate-papo ali um pouco rápido, né, final de mês, fechamento e tudo mais, movimento na agência, alguns fizeram perguntas, tipo, sobre, tem disponibilidade para viajar, tem disponibilidade para outro local, por que você quer trabalhar aqui? Perguntas rápidas, né?
Também folhearam meu currículo e perceberam que eu já tenho experiência de outras instituições. Falou, ó, já tem segmento, você já tem, tipo assim, conhecimento e tem certificações. A única coisa que a gente não tem agora no momento é a vaga. Mas eu falei para eles que não há problema nisso. Eu aguardo o meu momento. E foi muito bacana, muito interessante. Tá de parabéns, assim. A ideia aqui desse nosso bate-papo e dessa mentoria é encurtar o caminho. E muitas vezes a gente acaba terceirizando essa responsabilidade para o banco ou para quem vai nos contratar, achando que a vaga vai aparecer no nosso colo e que as pessoas vão lembrar da gente. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, foi uma das coisas que eu bati muito na tecla com vocês, assim. Vocês precisam ser lembrados. Vocês precisam criar a oportunidade, né, Vitão? E fazendo isso, estando apresentáveis, demonstrando ali um resultado na rede social, procurando as pessoas certas, acessando essas pessoas, fica muito mais fácil. Tá de parabéns, Júlio. Eu fiquei muito feliz e orgulhoso aí do seu caminho. Mas, pelo visto, não foi só você que fez isso, tá? Porque teve um outro cara aqui também que teve até uma entrevista e que avançou para a próxima fase. Que história é essa aí, Vitor? Seguinte, vamos lá. Devido ao meu horário de trabalho, eu não consegui essa semana fazer como o Júlio, de ir atrás, bater de porta em porta. O que eu fiz? Falei, já que não tem como eu sair daqui, falei, vou usar a internet. Na internet eu vou para qualquer lugar, estando parado. Fui pelo LinkedIn, com aquela abordagem que a gente estava conversando. Eu consegui uma entrevista no escritório de investimentos, Genial, genial. E com esse bate-papo que a gente teve lá com a dinâmica, acabou que eu passei para a próxima fase, que na terça-feira agora, às 15, eu vou ter essa segunda etapa, né, do processo. Aí eu vou ter essa entrevista com eles e também uma gerente geral do Laranjinha, como diz o Júlio, do Laranjinha me convidou para ir na agência, só que por coincidência vai ser no mesmo dia. O cara tá muito cotado, Júlio, o cara tá muito cotado. Acabou que eu vou tentar ir lá na quarta, porque senão o horário não vai dar. E Vitão, o que você tirou de lição, assim, dessa oportunidade que apareceu? Porque você foi atrás, você cavacou, e pelo que eu sei, você nunca trabalhou na área de investimentos, né? Não. O contato que eu tive com o investimento, igual eu tinha comentado no encontro passado, foi na época da Folha de Minas, que tinha o pessoal do Ion lá no pub, onde a gente estava abrindo as contas. E aí você conseguiu já essa oportunidade e se deu bem para avançar para a próxima fase. Isso. O que você acha que contribuiu o nosso bate-papo da semana passada com relação a isso? Eu acho que foi aquela questão da gente ser a gente mesmo, porque querendo ou não, quando a gente vai para entrevista, é igual eu comentei no encontro passado, é como se fosse uma autoescola, né? A gente tem 500 aulas, mas tem que mostrar aquele potencial, tudo que a gente aprendeu em meia hora, naquele momento. E acaba que a gente fica nervoso, a gente quer mostrar muito, e acaba que, devido ao nervosismo, a gente não mostra nada. Eu falei, então, eu vou ser eu mesmo, vou ser sincero, e vamos lá, vamos ver o que vai dar. E o não, como diz o ditado, o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. É isso aí, Vitão. Então, de parabéns. Quer comentar aqui, Júlio? Não, tô tranquilo. Eu fico emocionado, né? Porque, assim, dar o primeiro passo é sempre mais difícil. Né? Sempre mais difícil. Aí depois, quando você já tá andando, você percebe, nossa, não existia dificuldade que eu criei na minha cabeça. Por isso que é muito importante esse bate-papo que estamos tendo, essa mentoria que estamos tendo, para que a gente possa desmistificar, né, esse bicho de 7 cabeças que é dar o primeiro passo. Essa semana eu conversava com a minha gestora e falei sobre vocês, né? Eu estava trocando uma ideia com ela aqui sobre resultados, sobre as movimentações, e eu disse, olha, eu tenho 2 caras lá que são sensacionais, os caras já estão prontos para entrar no mercado, só precisam de uma oportunidade. E aí uma das coisas que ela me disse foi justamente isso, assim, Guilherme, quem está se colocando à disposição hoje não fica para trás. Vocês podem ter certeza disso. Que na primeira oportunidade que tiver, quem se colocou à disposição, quem se mostrou disponível, né, quem fez a sua parte, vai ter seu lugar ao sol. Hoje é uma segunda-feira, feriado, tem muita gente que está aqui viajando, curtindo, aproveitando, e a gente está trabalhando, a gente está se aperfeiçoando para
encontrar a nossa oportunidade. E vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz porque vocês colocaram em prática e vocês viram que funciona. Funciona mesmo. Não é verdade? Sim, verdade. Boa. Então, terminada a primeira parte, agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte das entrevistas, das perguntas, que a gente vai tentar fazer de um jeito mais dinâmico aqui para ficar mais fácil. O que eu pensei aqui na hora que a gente estava conversando? Eu quero trazer com vocês, e aí vocês vão me ajudar a construir isso, para a gente pegar o problema e a solução, tá? Eu quero que vocês pensem em 3 dificuldades, em 3 barreiras que vocês já enfrentaram ou que vocês enfrentam no momento de uma entrevista. 3 problemas. E aí a gente vai trabalhar junto como que a gente pode quebrar isso. Pode ser? Beleza? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu queria que vocês... Tá dando para ver legal aí? Ou não? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí fica melhor. Só um segundo. Vai dar certo. Boa. Estão vendo? Agora sim. Boa. Vou colocar aqui assim. Deixa eu só apagar aqui essa informação. Deixar só. Que a gente consegue. Vamos colocar problemas. E aí a gente pensa nas soluções. Beleza? Eu vou começar. E aí vocês podem, seguindo esse exemplo, usar o que vocês quiserem. Pode ser? Certo. Vou usar o primeiro aqui, ó. Nervosismo. Nervosismo é o primeiro deles. Tem outro pior, não. Questão. Quem mais? Quem me dá um outro problema aí? A ansiedade. A gente pode incluir nervosismo junto com ansiedade, que é semelhante? Sim. Pode sim. Pode ser? Pronto. O que mais? Timidez. Timidez, ok. Geralmente, Timidez. quando a pessoa é tímida, é o prato cheio para puxar o nervosismo e ansiedade. Timidez. Então, tá tudo incluso aqui, né? Tá tudo incluso. Então, eu vou colocar tudo assim, ó. Timidez, nervosismo, ansiedade. Pronto, esse é um primeiro tópico. O que mais? Pressão. Eu acho que Desculpa te cortar, Júlio. Vai lá. Perdão, pode falar. Vai dar certo, É que vai dar certo. tá todo mundo em 220 aqui, rapaz. Né? Eu acho também, sabe o quê? A falta de conhecimento. Falta Tá. de conhecimento. A falta de conhecimento. Falta Vai lá, de Vitor. conhecimento. Pressão, né? Porque geralmente na entrevista você, pelo menos as primeiras entrevistas que eu já passei, eu pensei o seguinte, falei, não, eu vou conversar só com uma gestora. Quando eu vou ver, tinha 7 na videochamada. Boa. Verdade. Então vou colocar aqui medo também, pode ser uma... Também. Sim. Medo de... Medo. E aí eu incluo medo de não saber o que dizer. Fazer. E aí junta o medo de não saber o que dizer e o que fazer com a falta de conhecimento, gera um nervosismo e você travou. Ah, muito bem. Muito bem. A gente está aqui com essas 3 coisas juntas. O que mais a gente pode acrescentar aqui para a gente já começar a discutir como solucionar esses problemas? Além da falta de conhecimento, da pressão, da timidez, do nervosismo e da ansiedade. Tem mais alguma coisa que vem na cabeça de vocês? Que vocês viveram essa semana? Rapaz, eu acho que nessa semana, todas essas lacunas, eu marquei um X aí, certinho, assim, ó, gabaritei. Boa. Vitão, tem alguma? Não, no momento não. Então vamos trabalhar em cima do que vocês trouxeram aqui, tá? Vamos começar pelo nervosismo e pela timidez. Concorrência. Boa, Vitão. Boa. Vamos colocar aqui. Concorrência. Porque você está ciente que outras pessoas estão concorrendo à mesma vaga que você e só uma vai levar. Concorrência, genial. Então, vamos começar pela timidez, nervosismo e ansiedade. A gente tem esses problemas, agora a gente precisa encontrar as soluções para resolver isso, né? Como que eu resolvo, por exemplo, a timidez e o nervosismo? Aqui eu vou dar as minhas dicas e vocês podem complementar, tudo bem? Beleza. Eu vou usar o exemplo da autoescola, que o Júlio que trouxe o exemplo da autoescola, né? Acho o Vitor. O Vitor que trouxe o exemplo da autoescola. Quando a gente vai fazer o exame da autoescola e a gente não está com muita certeza que vai dar certo, o nosso examinador normalmente percebe isso e acaba, às vezes, até dando um toque, né? Dizendo, olha, cara,
pode ir tranquilo aí que vai dar certo. Ou tem alguns que são mais sacanas e acabam dizendo, ó, você tem aí 1 ou 2 minutos para terminar e eu não quero que você demore. No meu exemplo de autoescola foi assim, eu não passei de primeira, eu fui reprovado, porque eu fiz uma baliza muito ruim, eu acabei tocando no cone. E aí eu trago a reflexão, ter reprovado naquele exame significa que eu não era um bom motorista ou que eu não poderia ser um bom motorista? Não. Não, né? Aquilo aí era um teste muito específico, e naquele momento, pelo nervosismo, eu não estava pronto, eu não estava preparado, a minha ansiedade me atrapalhou. E como que eu resolvi isso para ter passado no segundo exame? Me preparando. Verdade. E como que eu posso me preparar num caso de uma entrevista para que eu não sinta tanta ansiedade e tanta timidez e tanto nervosismo? Treinando com as pessoas e da forma correta. Por quê? Quanto mais eu faço, melhor eu fico naquilo. Concorda comigo? Sim. Se eu faço uma única entrevista para banco, ou bato um único papo para banco, a primeira vez que eu ver um outro gerente que eu nunca vi na minha vida, eu vou travar. Eu vou achar que aquele cara ali é um semideus e que ele vai me encurralar e eu não vou ter as respostas para ele. Mas quando eu faço algo como o Júlio fez, que é colocar um currículo debaixo do braço e mesmo sem ter nenhum compromisso, chegar na agência, se apresentar, falar com essa pessoa de igual para igual, eu quebro essa barreira na minha cabeça. O que eu quero que vocês entendam é como eu me preparei para retirar esse... É óbvio que ele vai existir, tá? É óbvio que ele vai existir. Não tem como você arrancar isso de uma única vez. Mas é tendo o preparo, é treinando, é fazendo o que a gente está fazendo aqui. Porque quando a gente faz isso, você tem mais segurança. E aqui o oposto do que a gente estava falando agora há pouco, né? O oposto da timidez, do nervosismo e da insegurança, que é a nossa solução, é a segurança. Concordam comigo? Verdade. Sim. É a segurança em saber que eu, tô tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, eu não tô aqui à toa, eu fui aprovado em uma certificação que me dá esse título de dizer, olha, eu posso trabalhar no banco, eu tenho a capacidade para falar com pessoas, com Sim. clientes, então é só mais um bate-papo. E quer ver uma dica que me ajudou muito na minha entrevista, na minha primeira entrevista, e eu posso usar isso com vocês também? Existe uma técnica na programação neurolinguística que é a técnica da ancoragem. O que é a técnica da ancoragem? Você mentaliza um estado de felicidade, de tranquilidade, de neutralidade, de coisas boas, e ancora isso a algum gesto ou alguma coisa que você vai lembrar daquilo. Quer ver? Vocês já assistiram aquele filme A Origem, ou não? Com Leonardo DiCaprio? Não me recordo. Eu acho que é Leonardo DiCaprio, agora não estou me lembrando. Esse filme é o seguinte, existem pessoas que vivem no mundo dos sonhos e tal, e eles nunca sabem se eles estão dormindo ou se eles estão acordados, se eles estão na realidade. E aí, para poder saber se eles estão dormindo ou se eles estão na realidade, eles têm totens. Totens são objetos, são sinais, são símbolos, que levam eles àquele estado de espírito, para saber se eles estão bem ou não. Parece confuso, mas vai fazer sentido. Toda vez que você estiver nervoso numa entrevista, toda vez que você estiver ansioso ou tímido, você pode ancorar um desses gestos num estado de tranquilidade. Então, no meu caso, eu, por exemplo, tenho que segurar o meu dedão da mão direita e respirar fundo. Antes da entrevista, se eu fizer isso, eu sei que eu vou tranquilo. Porque eu associei essa âncora com o meu corpo, com a minha mente, de que eu vou fazer isso de forma tranquila. Vocês podem pesquisar depois a fundo aí no YouTube, tem muita técnica legal que ajuda vocês com isso. E aí, como a gente está falando de segurança, olha que interessante que a gente pode pensar junto aqui. Quando vocês vão num banco, quem é a primeira pessoa que recebe vocês na porta giratória? Segurança. O segurança. Então vocês podem dizer, eu estou num ambiente seguro. Eu vejo segurança. E aí você coloca na sua cabeça, toda vez que você estiver nervoso, você olha para o segurança. Segurança, segurança, segurança. Fala isso com você mesmo, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais calmos, muito menos nervosos, ansiosos, e vão conseguir administrar isso melhor. Faz sentido para vocês? Faz, sim. São técnicas que parecem ser, assim, estranhas, bobas, mas que fazem muito sentido. E que eu já usei para mim e funcionou. Boa?
Boa. Querem complementar aqui? Eu vou. Fala aí, Vitor. Vamos dois, vamos lá. A questão da segurança, eu acredito que é o que você falou. O preparo vem em primeiro lugar, depois vem a prática, para enfim você estar seguro. Eu acho que é um processo. O preparo, depois vem a prática e aí, por fim, a segurança. Exatamente, Vitor. Eu acho isso muito, muito importante, porque você se preparar, você vai ter o autoconhecimento, né? E aí, desse autoconhecimento, você vai estar seguro para fazer aquilo que você treinou para ser feito. Por exemplo, posso dar só um pequeno exemplo? Eu, estudando para as minhas certificações, eu dediquei um tempo para aquilo. Porque, assim, quando eu quero, eu consigo. E aí, eu tirei um tempo para mim e eu falei assim, ó, eu vou estudar de segunda a segunda, 3 horas por dia, sábado e domingo é 100 horas marcada. Quando eu tiver gabaritando tudo, eu vou fazer a certificação. Beleza. Fiz essa programação toda. E aí, no meio desse plano de estudo, desse tempo de estudo, tinha o meu casamento marcado. Uma coisa muito engraçada. Tinha o meu casamento marcado, porque eu programei para fazer a certificação na minha folga do casamento. E aí, nos casamos e tudo mais. E aí, no outro dia, minha mãe falou, vou ficar aqui, vai ficar um tempo com vocês. Eu disse, não, mãe, não posso receber ninguém, porque eu estou estudando para certificação e eu preciso me concentrar. Porque eu sabia que por mais... E olha que eu só vejo minha mãe uma vez no ano. Né? E aí ela foi, eu continuei estudando, fui lá e fiz a prova da certificação CPA 10. Passei, né? Continuei estudando, agora para 20. Naquela metodologia de 15 dias intensivo. Estudei, ou seja, esse tempo todo eu me preparei para fazer a prova. Só que uma parte muito engraçada, o lugar mais próximo da certificação aqui de Teixeira de Freitas fica a 300 quilômetros, que é Colatina. E a prova lá é o quê? 8 horas da manhã, Colatina. Não tem como eu sair. Então, saí um dia antes, né? Aquela preparação mental, dizendo, não, eu estudei, eu vou conseguir. E dirigindo, tá? Fui dormir na casa de um amigo, também mentalizando isso. Na hora de dormir, quem conseguiu dormir? A ansiedade bateu. Aí começa a ferver, aquele pensamento que não para, e você volta, mesmo você deitado para dormir, mas volta toda aquela matéria na cabeça, né? Você fica passando os detalhes na cabeça, tudo por conta da ansiedade, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu treinei para aquilo, eu estava apto para aquilo. Acordei de manhã, fui lá e fiz a prova. Ansiedade, dor de barriga, mas eu estava pronto, né? Eu treinei para aquilo e deu certo. Genial. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava só anotando aqui para pegar os insights e a gente usar isso como material depois, tá? Só um comentário. Outra coisa também que te ajuda a ter segurança, isso aí funcionou comigo, é o seguinte, quando geralmente a gente vai para entrevista, a gente só pensa, vem aquele pensamento, só tenho essa chance. E acaba que você fica tão focado em querer ser aprovado que você fica nervoso, ansioso, e você esquece que não é só essa chance, porque não tem só uma agência. Verdade. Entendeu? Não tem só aquela agência, igual o exemplo, não tem só aquela instituição, tem outros bancos também, e acaba que você fica tão focado naquilo, não, se eu perder isso aí, agora já era. E aí você não consegue fazer nada e perde mesmo. Isso aí, eu estou colocando tudo aqui pra gente, ó. Então, como que a gente resume tudo o que a gente falou? As soluções para a timidez, para o nervosismo e a ansiedade são a segurança. A gente precisa treinar, tem que se preparar, praticar realmente o que está sendo discutido ali e dedicar tempo, né? Se sacrificar, como o Júlio mesmo fez aí para ser aprovado na certificação. Ele saiu de uma cidade que fica muito mais distante de onde ele mora e dedicou tempo para isso e deu certo. Lembrar sempre que não existe só uma vaga, que sempre terá uma oportunidade melhor. E se conhecer, pessoal. Se conhecer é fundamental. Saber que você tem suas limitações e que as pessoas vão entender e compreender isso.
O que mais incomoda um gestor é uma perspectiva de funcionário que não pode aprender e nem agregar em nada. Se você não pode aprender e nem agregar em nada, você não serve para trabalhar no banco. Verdade. Concordam comigo? Sim. Que aqui é um aprendizado constante, a gente está todo dia labutando. Ótimo. Tranquilo. Vamos para o próximo tópico, então. A gente já falou sobre timidez, nervosismo e ansiedade. Uma última coisa aqui sobre isso, tá? A gente falou sobre treinar. A gente só treina no gramado, no dia do jogo, na véspera lá do amistoso, ou a gente treina também antes? Como Bem o nosso antes. clube tem que estar preparado, cara. Sempre. Então, por que não conversar com pessoas de outros ramos, que têm experiência, que possuem gestão, perguntar para elas o que elas pensam de um funcionário, o que precisam ter, assistir muito material no YouTube. O treino de vocês vai ser esse. Coloca aí depois, quais as principais perguntas de uma entrevista para o banco, como se comportar. Tem gente que tem materiais escritos até sobre como se vestir. E hoje em dia não tem mais isso também, né? Mas isso tudo vai tirando um pouco dessa casca. Você não precisa só treinar na véspera do jogo. Tá? Verdade. Vamos agora falar sobre falta de conhecimento, pressão, medo de não saber o que fazer ou dizer. Como que a gente pode quebrar essa objeção? O que vocês acham? Quem traz a solução para nós? A falta de conhecimento, né? Acredito muito que é isso que o modo de quebrá-la é isso que estamos fazendo, que é essa dinâmica, essa conversa, esse bate-papo, o networking, né? Você conhecer pessoas de outros lugares, de outros ramos, aonde você vai desmistificar tudo isso que existe na sua cabeça. Eu acho que uma palavrinha que encaixa bem aqui, eu já falei isso com vocês algumas vezes, tá? Repertório. Repertório. E quando eu falo de repertório, muita atenção, tá? Eu não estou falando de repertório bancário, de conteúdo da certificação, não. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso aqui todos os dias para tudo, assim, que é a seguinte: você não precisa saber de tudo. Você pode ser um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Olha que interessante. Vou repetir. Você pode ser um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. O que essa frase quer dizer? O que ela ensina para nós? Que a gente tem que sentar numa mesa para falar com o gerente geral e ter a mesma tranquilidade, Júlio, que você tem na hora de atender o seu Manuel no caixa para receber um pagamento de um boleto. A mesma tranquilidade, Vitão, que você tem ao conversar com um funcionário do TCE, que você abriu conta lá, para falar, espera um pouquinho aí, cara, vamos atender você da melhor forma, toma um cafezinho. É essa tranquilidade que nós precisamos. E esse repertório só vem quando você se abre para o novo, quando você conhece novas pessoas, quando você consome novos conteúdos. Existe uma teoria que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Anda. Então, passe a se relacionar com pessoas que têm um nível de conhecimento mais aprofundado que você, que são de outras áreas além da sua. Porra, eu conheço aqui o cara que trabalha na Veracel, que lida com remanejo florestal. Eu tenho clientes que lidam com gado, eu tenho clientes que lidam com empréstimo. Eu vou conversar com essas pessoas e vou extrair delas alguma coisa para que no dia em que você está com um gestor de uma asset ou com um outro gerente geral que não seja da minha agência, de uma outra instituição, enfim, e eu precisar conversar com ele e falar assim, porra, cara, cenário hoje aqui de criação de gado tá difícil, né? O preço da arroba caiu. Porra, esse cara, ele entende alguma coisa, ele sabe o que ele está dizendo. Repertório é isso, pessoal. O conteúdo que vocês consomem na rede social, no Instagram, no TikTok, o que vocês trazem é o que vai ajudar vocês a se destacarem dos demais. Eu, como gestor, se eu fosse gestor, por exemplo, hoje, eu não pegaria um cara que é do mercado só porque ele é do mercado. Eu traria ele para minha agência ou para minha rede se ele tivesse conhecimento dos demais, porque esse cara não vai lidar só com bancários no dia a dia. Dá para entender o que eu quero dizer aqui? Sim. Querem acrescentar? Só simplificando, é sempre entender pelo menos o básico de tudo. Vou colocar essa frase aqui. O básico de tudo. Exatamente. Repertório.
Se você entender a base, pelo menos tentar aprender e entender a base de tudo, assim, é um pouco difícil. Você sempre vai ter um constante aprendizado. Mas se você Colocar de souber quase pelo menos a tudo. base, você já... Isso. Entenda a base de quase tudo. Repertório. Se Com você repertório, entender a base, já é um grande avanço. e aí a gente quebra até a concorrência, né? Sim. Porque, pensando bem, porra, se eu sou um cara que sabe muito e que pratica o que sabe, eu tô na frente de muita gente. Eu gostaria de dar um exemplo sobre essa parte. Boa, vamos? Eu lembro, em 2019, quando eu fiz a entrevista para a empresa que hoje eu trabalho, aqui na Agrocred, eu vim de Nova Venécia, lá no Espírito Santo, para entrevista aqui na Bahia. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com 28 pessoas para 2 vagas. Caramba. 28 pessoas para 2 vagas. Tinha muita gente boa, mas eu também sabia do meu potencial. E aí, nessa questão do autoconhecimento, de você saber e ter um repertório diversificado, quando eu cheguei no lugar, eu lembrei da fisionomia de uma pessoa que ali também estava, eu falei, oi, te conheço. E aí começamos a conversar. Aí, nessa conversa, ele também conhecia uma outra pessoa que ali estava. Então, dentro daqueles 28, 3 se juntaram para ficar batendo papo. Nós 3 ficamos ali batendo papo. Daqui a pouco, o gerente daqui de Teixeira de Freitas se juntou com a gente para conversar. E tinha também outros gerentes lá, né, porque estavam olhando para várias regiões, também chegaram para ficar conversando com a gente. Então, do nada, você, em uma entrevista com 28 pessoas, você tem 25 em um canto e 3 conversando com todas as pessoas mais importantes daquele lugar. Entende? Quem tinha caneta na mão, né? Quem tinha poder de decisão. Quem estava para assinar, quem queria ou não, estava ali conversando com a gente. E a parte mais engraçada, os 3 passaram. Aí eu te pergunto, é coincidência, Júlio? Não, não é. Não é. É repertório, é conhecimento, é bagagem pessoal e profissional. Tudo isso influencia, porque os caras estão ali conversando, aí falava sobre um futebol, falava sobre uma coisa de vidas, falava sobre uma experiência, naquela brincadeira toda, mas queira que não, quem tinha a caneta para assinar a carteira da gente, estava avaliando a gente antes da própria entrevista. E aí, quando teve a entrevista com a recrutadora, então, basicamente, ela chegou lá com um olhar melhor, né, para aqueles 3. Porque, poxa, se de 28, 3 se destacam, todo mundo ficou lá. Não era um grupo fechado. Quem chegasse para conversar, teria a vez de fala também. Mas não fizeram. É o diferencial. Pegando aqui esse gancho do que você trouxe, eu coloquei aqui, ó, se misture, ó. Acho que a frase é essa, se misturar é se adaptar. Né? Se adaptar. Ou, como modificaram essa palavra, adaptabilidade. Adaptabilidade, boa. Vou colocar aqui, adaptabilidade. Boa. Vitão? Não, o Júlio está comentando aí, foi uma coisa que eu lembrei a respeito disso, que na entrevista que eu tive nesse escritório de investimentos, teve um outro rapaz que foi nós 2 conversando. A gente já ficou conversando. E uma outra coisa que eu reparei também, que alguns, toda hora aparecia alguns dos assessores, ia lá na sala, cumprimentava a gente, voltava, não falava muita coisa, só observando mesmo. E uma outra coisa que eu vi, que um deles ficou parado analisando, porque acabou como a gente estava conversando, e esse rapaz, ele era administrador. Ele foi administrador, se não me engano, que comentou comigo, de hotel e de uma empresa. Uhum. Só que ele já estava querendo entrar no mercado financeiro e tudo mais, e a gente estava conversando. Algumas coisas ali eu não sabia, devido o foco do que eu estudei em ter muito a ver com o mercado financeiro. Então, aí fui perguntando para ele, fui conversando. E um dos que estavam lá observando, a gente conversando, eu perguntando para ele, tirando essas dúvidas e tal, foi um dos que estavam junto com a gente na dinâmica. E uma coisa que eles também olham muito se a pessoa tem a capacidade e o interesse de aprender. Verdade. E ali, nesse momento, Vitão, tenho certeza que além deles estarem indo e vindo, saindo, entrando da sala,
eles estavam olhando quem tem a capacidade de trabalhar em equipe, de se juntar, é os pares, entendeu? Tem muito disso. Ah, olha lá, aquele cara lá, todo mundo conversando, ele ficou sozinho. Pô, não sei se é o perfil. Pô, o Vitão chegou, já se juntou lá com o outro rapaz, estão batendo papo, o papo tá legal, ó. Então, o Vitão é descontraído, o outro rapaz lá também é descontraído, já abre os olhos, né? Acredito que tenha sido isso também. Eu coloquei até aqui uma coisa que vocês esqueceram e que eu me lembrei agora, que foi, inclusive, pauta do que o Vitor trouxe pra gente na semana passada, né? Dinâmica. É a questão da dinâmica. Foi. Como que a gente pode se comportar numa dinâmica de grupo? Meu Deus, o que eu faço? Esse é um assunto... Eu não sou especialista em RH, tá, pessoal? Não posso dizer aqui que coisas que eu não sei. Mas, pela minha experiência, e acredito que vocês também vivenciaram isso, eu trago sempre que nós devemos ser quem nós somos. E jamais, em hipótese nenhuma, ofender outras pessoas ou atacar outras pessoas num processo seletivo. Isso é uma das coisas que vai tirar você do jogo. Essa dica que eu dou é uma dica que eu vivenciei muito, e o Vitor pode até contar pra gente como que foi essa experiência lá. Normalmente os recrutadores, eles tentam colocar os candidatos para ver quem se sai melhor em perguntas que são embaraçantes ali e tudo mais. E se você tiver jogo de cintura, tiver segurança para responder, repertório, você sai muito tranquilamente. Só que o que muita gente acaba fazendo e que dá errado? Elas acabam caindo na pilha e falando que não devem. Então, jamais fale mal do seu emprego atual ou anterior. Nunca façam isso. Jamais fale mal do seu gestor, por mais que ele possa ser uma pessoa que não lhe agrada. Não faça isso. Jamais coloque um candidato em uma situação de constrangimento ou que fique embaraçando ali a situação que ele está, porque isso pode se virar contra você. Tá? A gente não vai se aprofundar nisso hoje. Eu quero só que vocês... porque foi algo que a gente acabou lembrando, né? Eu quero só que vocês tenham isso em mente, porque numa futura entrevista, num futuro bate-papo, é isso que pode te tirar do jogo. Você pode ter ido bem, você pode ter a melhor qualificação, o melhor repertório, mas se você falar mal da sua empresa, mas se você falar mal do seu gestor, fica mais difícil. Querem complementar? Ah, não, eu acho que não tenho o que complementar, não. Realmente, você falou tudo. A única coisa que eu complementar é que se caso você fique numa situação dessa, se você já tiver mantendo a calma e com a segurança devido ao preparo e à prática, você consegue sair dessa situação. E acaba que a pessoa que tentou te jogar naquela situação para você sair mal, ela que se coloca naquela situação devido à forma que você sai. Verdade. É o feitiço contra o feiticeiro, né? Tem uma história que é assim. Boa. Então a gente já sabe que nessas condições a gente consegue sair através do repertório, do autoconhecimento, com dedicação e treinamento para se dar bem numa entrevista. A gente já está caminhando aqui para 1 hora de bate-papo, por incrível que pareça. Eu tinha planejado a gente fazer um ensaio para entrevista, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu estou com um pouquinho de bateria só no celular, mas eu quero trazer um desafio para vocês essa semana. Vocês topam? Vamos lá. Não está muito relacionado com o banco em si, mas é que eu acho que pode fazer a diferença na vida de vocês. Não precisa ser certo, tá? Qual foi o último livro que vocês leram? Vocês lembram? A Arte da Guerra. Qual foi? Lembra, Vitão? Lembra? Qual foi, Júlio? As 48 Leis do Poder. Putz, pancada. Depois eu mando aí para vocês. Pancada. Eu já li, muito bom. Ele não chega lá ainda, não. E você, Vitão, qual foi o último livro que você leu? A Você, como estudante de Direito também, Arte da Guerra, boa. Vocês estão muito estratégicos. Vocês preferem audiolivro ou vocês preferem livro físico? O que vocês gostam mais? Olha... Pode ser o áudio. Não, na verdade, assim, o que eu quero trazer de desafio para vocês, para a gente treinar a questão do repertório? Eu quero que no nosso próximo bate-papo, se a gente tiver essa oportunidade,
que vocês tragam um insight de um livro que vocês já leram, ou de um livro que vocês vão começar a ler agora, para poder falar com a gente sobre esse assunto. E aí, o desafio não pode ser um livro relacionado a finanças ou a banco. Tem que ser um livro alheio à sua área, diferente daquilo que você está acostumado a ler. Pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de conhecimento técnico, pode ser um livro sobre... Não precisa ser um livro, pode ser um artigo, uma revista, um podcast, alguma coisa. Eu quero que vocês vejam alguma coisa que não está relacionada à área de vocês. Pô, eu quero aprender sobre criação de gado. O que é mais importante para criar o gado? É o terreno? É a alimentação? É a cidade? É a região? Eu quero que vocês peguem alguma coisa que vocês sempre tiveram curiosidade para entender, para aprender, que esteja no cotidiano de vocês e que vocês às vezes não deram tanta importância e que vocês tragam isso para mim na próxima semana que a gente se encontrar. Não precisa ser algo profundo, tá? Lembra do mar? Vocês acham que dá certo? Sim. Tranquilo. Vocês topam esse desafio aí? Eu vou fazer também. Eu vou me desafiar também nesse sentido aí. Porque a gente fazendo isso, nós já começamos a treinar esse repertório. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler jornal. Não jornal desses G1, não. É jornal mesmo. Valor Econômico, Estadão. Porque lá tem muita coisa que a gente às vezes não dá valor. Colunas. Rapaz, agora eu vou fazer até um comentário aqui. Eu pensei que eu era o único senhor, né, nos dias de hoje. Não, é importante, é importante. E se eu te falar que eu já vendi porque eu li jornal? Isso é já bom. vendi um dia, estava na agência, e aí tinha um cliente que estava falando comigo sobre as ações de uma empresa, eu não lembro agora se era o Edge ou se era uma empresa relacionada à energia. Ele trabalha na Coelba, né? Uhum. É Coelba que é de energia aqui na Bahia, né? É. Aí eu tava falando com ele sobre o aumento do preço dos insumos. Ó, pra você ver. Ele sentou na minha mesa para desbloquear o cartão de débito. E aí, você trabalha onde? Eu trabalho na Coelba. Pô, cara, tá bem complicado essa questão aí agora do aumento dos insumos, né? Por conta da pandemia. A gente tá vendo reflexo disso. Eu trouxe o que eu li no jornal mais cedo pro contexto dele. Quando eu falei isso, ele tomou um susto. Cara, o que esse menino tá falando comigo aqui? Ele é mesmo? Você entende? Você é acionista? Não, cara, eu estava lendo uma matéria mais cedo no jornal. Me fala mais um pouquinho aí sobre como que é lá. Guilherme, o preço do dólar influencia diretamente no valor das commodities, que para nós é produção de cobre. Eu falei, cara, que legal. E aí, seguro de vida é resgatado. Quantas oportunidades vocês estão deixando na mesa por falta de repertório? Verdade. Entenderam? Então, nosso desafio é esse. Para a próxima semana é encontrar alguma coisa, um artigo de jornal, um podcast, um livro, uma revista, o que vocês quiserem. Tragam algo que não é da realidade de vocês para a próxima semana. E a gente vai estar sempre buscando esses desafios. Tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui no dia de hoje? Você acha que as perguntas entrariam? Bora. A gente tem 5 minutos para encerrar a reunião, porque o tempo aqui é gravado, né? Uhum. Nós, com 5 minutinhos, a gente pode ver como são as perguntas. O que vocês acham? Vamos lá. Bora? Vocês trouxeram anotado? Vamos. Vamos. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem que eu responda como eu faria? Ou vocês querem comentar? O que vocês acham melhor? Vamos na visão do gestor, né? Bora. Nada mais justo. Deixa eu tirar aqui, então. Aprendi por dúvida. Responde primeiro que você tá certo. Vamos lá, então. Vamos ver quais... Vamos colocar aqui, ó. É contínuo aprendizado, poxa. Perguntas comuns nas entrevistas. Deixa eu compartilhar a tela com vocês e a gente vai trabalhando junto. Quem começa? Eu. Posso mandar? Vai. Não, Vai. Gente, a pergunta mais engraçada até hoje que eu ouvi em uma entrevista seria: qual o super-herói que você seria? Qual super-herói que você seria? Me diga. Olha, o que essa pergunta quer dizer, né? Vamos parar para pensar aqui e refletir na visão de gestor. Eu acho que para que a gente se saia bem numa pergunta como essa, a gente tem que ser criativo. E ser criativo é ser doido, às vezes, é falar bobagem mesmo, tá? Sim. Não precisa ser um roteiro certo, não.
Até porque eu acho que... Até porque para qual super-herói você seria, você tenso numa entrevista, você vai pegar e vai dizer... esse cara é mais doido do que eu. Perguntas como essa servem para quebrar o gelo às vezes, tá? Exatamente. E se você souber usar a malandragem da forma correta, você se sai muito bem. O que Qual que você seria? respondeu? O que Bom, você respondeu? Vamos lá. Eu seria o Flash. O Flash? Mas por que o Flash, Júlio? O Flash, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que não é apenas um super-herói, ele tem um trabalho por fora, ele sempre tenta melhorar. Apesar de correr para resolver as coisas e poder mudar o mundo, ajustando o passado para ter um futuro mais fácil, ele não faz. Ele ajusta o seu presente para que tenha um futuro melhor. Mandou bem. Agora, quer ver eu quebrar você como gestor, se eu quisesse sacanear? Mas por que ele precisa ter um trabalho por fora? Ele precisa ter um trabalho por fora porque, além de proteger a identidade dele, tá? O Flash, ele... você me quebrou. A ideia aqui é essa, tá? Não tem certo nem errado, não tem certo nem errado, é pra brincar mesmo. Mas, na realidade, ele precisa ter um trabalho por fora, porque antes de ser o Flash, ele já tinha uma função, ele já tinha aquele trabalho. Pronto. Ele permaneceu a vida dele, só agregou mais um resultado. Eu responderia na brincadeira mesmo, na resenha. Eu seria o Batman. Por que o Batman? Porque o Batman é rico, é bonito, e trabalha menos do que você. Eu seria o Homem de Ferro. Sabe o que eu responderia? O que você responderia? Homem-Aranha. Homem-Aranha por quê? Estudante sem grana tá procurando emprego. Ganhou. Então vou anotar aqui, ó. Na próxima oportunidade de entrevista, vamos deixar no repertório, ó. Se te perguntarem qual, seja o Homem-Aranha. Seja o Homem-Aranha. Essa foi boa. Vou deixar aqui salvo. Ninguém vai entender nada. Próxima pergunta. Qual que é que vocês trouxeram? No caso, eu vou colocar uma aqui que me colocaram na entrevista. Me perguntaram na entrevista. Além do fato de ser o maior banco da América Latina, qual o motivo que você quer fazer parte da empresa? Por qual motivo você quer fazer parte do banco XPTO? Laranjinha. Laranjinha. Justamente Laranjinha. Por qual motivo você quer fazer parte do Laranjinha? E aí eu quero saber de vocês. Eu sou gestor, tá? Sou o Guilherme, gerente geral de agência, estou aqui em Unápolis, quero contratar um de vocês. Por qual motivo, Júlio César, você quer fazer parte do Banco Itaú? O meu interesse maior de querer fazer parte do banco, além de ser uma das marcas mais valiosas que existe no mundo... Pausa. Também... trouxe uma informação relevante que você conhece. Ponto mega positivo. Tá? Ótimo, gostei. Então, falando sobre ser a marca mais relevante, uma das 500 marcas mais valiosas do mundo, tá? É um banco bastante conceituado aqui no Brasil, tem um rating muito bom, um rating de crédito muito bom. Sobre a instituição, vejo que trabalha bem a questão dos... Travou. A questão... É porque eu te interrompi, foi mal. Eu tinha uma linha de pensamento. Não, eu tinha uma linha de pensamento. Desculpa. Aqui, falando sobre a instituição, eu vejo que a instituição tem oportunidade de crescimento, ela dá um plano de carreira para aqueles que querem. E eu quero. Não vim para ser o primeiro cargo que eu vou entrar nesse banco. Eu vim para crescimento. Fora isso, vocês precisam de mim. Quebrou. Qual é a ideia de quebrar? Eu falo assim, fora isso, vocês precisam de mim. Um cara competente, um cara que gosta de aprender, um cara que sempre vai trazer experiências novas para dentro da agência, para a gente ter o melhor repertório possível e alcançar os resultados. E você, Vitão, como que você responde essa? Quando me fizeram essa pergunta, ele já deixou bem claro, além do fato de ser o maior banco da América Latina. Esse argumento já não dava para me usar. Certo. Mas quando eu respondi, eu falei que quando eu participei, do projeto do banco,
eu cheguei a ver que tem um cuidado com o colaborador que muitas outras empresas não têm. Esse cuidado de saber do bem-estar, de saber o que está precisando para você desenvolver a sua carreira, o que você precisa para entregar melhores resultados, essa preocupação real com o colaborador, que isso aí gera melhores resultados. Então, legal. E também a questão do plano de carreira, a questão do incentivo ao crescimento dentro da instituição. Isso é bom. Mas eu vou devolver a pergunta para vocês com uma provocação. E isso eu não ouvi de nenhum dos dois. Por que você, Júlio, você, Vitor, quer fazer parte? Porque essas são características externas do banco. Uhum. Todo mundo sabe disso. Mas por que te chama a atenção o Itaú e não o Santander? Por que te chama a atenção o Bradesco e não o Itaú? O que eu quero que vocês pensem é, por que o Itaú? Tá. Eu escolhi o Itaú porque eu tenho visto nas redes sociais a quantidade de colaboradores que se dedicaram crescendo em cargos, e crescendo em cargos cresce também em dinheiro, que o homem é movido pelo poder do dinheiro. Então, assim, acredito que a instituição é uma instituição ótima, ela investe nos seus colaboradores, e isso me atrai a atenção. Mas por que você não vai trabalhar com coisas que dão mais dinheiro? Porque você pode fazer outras coisas que dão mais dinheiro. Sim, existem várias coisas que podem gerar mais dinheiro, mas hoje eu quero ser um bancário do Itaú. Por que do Itaú e não do Santander? Porque eu quero passar por essa experiência da instituição, porque eu vejo que ela abraça todos os colaboradores e faz, né, esse somatório para o crescimento deles e também crescimento da marca Itaú, como já falei, uma das 500 mais valiosas do mundo. Tá, eu já entendi que o Itaú é uma das marcas mais valiosas, eu já entendi que você pensa no dinheiro, mas eu ainda não entendi o seu propósito, Júlio. Faltou um propósito. Certo. Por que o Itaú? Posso responder? É para poder pegar pesado mesmo, porque é assim que funciona na parada. Eu não posso falar que é porque é próximo da minha casa. Aí é sacanagem. Eu não falaria. Não pode. Sabe como é que eu responderia essa pergunta? Sendo franco com vocês. Essa não foi uma pergunta que foi feita para mim, mas eu responderia assim, ó. Você é gestor, né, Júlio? Você é o gestor. Júlio, você já teve um sonho? O meu sonho é me sentar nessa cadeirinha que você está hoje. Porque eu sei o quanto que você deve ter trabalhado para chegar até aí. Eu sou o Guilherme, tenho 27 anos, venho do interior de Minas, e o meu maior desejo hoje é poder dar uma condição de vida melhor para mim e para minha família. E através dos meus amigos, que eu vejo nas redes sociais trabalhando no banco, eu enxergo uma possibilidade para isso. E eu tenho certeza de que se eu tiver a oportunidade, eu vou poder entregar o meu melhor, superar os desafios e fazer aquilo que o banco espera de mim. Seja através de resultado, de comportamento e de tantas outras competências que vocês precisam hoje. O meu sonho, Júlio, é me tornar um bancário do Itaú. Esse é o meu propósito e é por isso que eu estou aqui te pedindo essa oportunidade. Olha como muda a resposta. Não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Mas começar respondendo uma pergunta com outra pergunta faz o seu gestor, o seu interlocutor pensar. E essa é uma coisa que a gente tem que usar a nosso favor. Fazer a pessoa que está nos entrevistando pensar. Porque todo mundo vai responder a mesma coisa, porra. Que bicho você seria? Ah, eu seria uma girafa. Pô, beleza, legal. Que super-herói você seria? Pô, eu seria o Flash. Por que você falou do Flash com tanta certeza? Porque você conhece, você gosta, eu imagino. Você sabe a história. Entende? Então, no momento da entrevista, a gente não tem nada de certo nem de errado, tá? Mas responder com uma outra pergunta pode ajudar. Pode ajudar. Pensando, é claro. Você não vai fazer pergunta sem sentido. Verdade. Quer ver? O Vitão me mandou uma aqui no WhatsApp, né? Por que o curso de Direito vai te ajudar no banco? Assim, olha, o porquê eu ainda não descobri, porque eu não tive a oportunidade. Mas eu tenho certeza
se eu tiver sentado nessa mesa, um cliente não vai ter dúvida sobre o contrato que ele está assinando, porque eu vou explicar para ele da melhor forma possível. Com Eu todo vou o conseguir. conhecimento. Você está entendendo? É trazer o que você tem de positivo e fazer o cara pensar, pô. Fazer o seu gestor pensar. Verdade. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que aproveitar mais, porque são muitas perguntas interessantes, a gente pode provocar vocês a pensar em como responder. Como eu disse, não tem certo nem errado, não tem isso. Mas é bom que a gente sabe, na minha entrevista, eu vou contar para vocês na próxima oportunidade, eu achei que eu não tivesse passado, eu achei que eu não mandei bem. Porque a gestora me apertou de um jeito, só para vocês terem noção, 1 minuto, tá? Porque a gente já tá no tempo aqui. Ela me perguntou assim, Guilherme, tá, você acabou de passar na CPA 10 e você vai ter a oportunidade do banco, beleza. Mas por que você saiu do Cicobi com 9 meses de contratado? Por que você foi desligado? Cara, eu travei. Eu não sabia o que responder. Essa eu sei. Como que você responderia, por exemplo? Hoje eu tenho interesse muito em trabalhar com vocês aqui no Itaú. Se você falar sobre a minha função atual, ela está sendo desvinculada da empresa que eu trabalho. Ou seja, em alguns meses não existirá mais a função de caixa dentro do meu emprego. Então, eu estarei com o meu currículo ofertado ao mercado. E antes disso, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar em outra instituição, a qual eu tenho me preparado para isso. No caso, desejo trabalhar com vocês. Show. Eu não pensei nisso na hora. Eu travei, gaguejei, travei. E aí, ainda assim, com a experiência que ela tem, que, gente, gestor sabe. Não dá para você esconder ou mentir para essas pessoas. Eles sabem o que eles estão falando. Então a gente tem que ter muito cuidado em falar sempre a verdade. Boa, Vitão? Não, isso mesmo. No caso dessa pergunta que você fez, só resumindo o porquê, além do que você falou, eu só falaria uma coisa a mais. No caso, o porquê do Itaú, exemplo. Porque foi minha primeira experiência com o mercado financeiro, foi com a empresa, foi com o Itaú, e eu vi que lá eu tinha grandes possibilidades de crescimento, tanto na minha carreira, quanto pessoal. Show. Pronto. Ótimo. Simples, objetivo, direto. E a criatividade vai ajudar muito vocês. A gente vai treinar isso, vamos melhorar o nosso repertório. O desafio da semana é trazer alguma coisa diferente. E aqui nós vamos ter 5 minutos para discutir isso. Mas eu quero vocês treinando e exercitando isso. Beleza? Beleza. Para a gente finalizar, eu estou com 4% de bateria, não sei se vai dar tempo. Eu vou aproveitar que está gravando e eu queria ouvir de vocês aí por 30 segundos. O que vocês estão achando dessa experiência aqui da mentoria? Como que está sendo esse bate-papo? Está agregando, se não está? Como que está sendo para vocês aqui esse processo até vocês se tornarem bancários no futuro? Vai, Vitor. Vai, Vitor. Eu ia pedir, dessa vez eu ia pedir. Olha, para mim está sendo assim uma coisa de outro mundo, porque tá muito bom demais, está me ajudando muito, porque no meu caso eu tava esquecendo, como estou nessa correria atrás da vaga, atrás de me tornar um bancário, acaba que eu tava me esquecendo dos outros atributos que eu tenho a oferecer à instituição. Então acaba que eu ficava naquela, nossa, eu tenho que conseguir, e eu estava esquecendo de usar as estratégias que eu já sabia, ou novas estratégias que eu estou aprendendo aqui, que isso estão me ajudando a crescer tanto, igual eu falei há pouco, na minha carreira, quanto pessoalmente. O exemplo claro disso é que o gestor não é um bicho de 7 cabeças. Ele é gente como a gente. Verdade. Muito bom. Vai lá, Essa mentoria... Vai lá, Júlio. Tô indo aí, hein? Vou lá, hein? Ó, tem sido muito importante essa mentoria, porque cada minuto dedicado aqui tem acrescido para mim formas diferentes, tá? De como ser um profissional melhor. Estamos aprendendo sobre ajustes dos currículos, a como buscar essa vaga. Essa mentoria vem para desmistificar aquele medo do gerente bicho, né? Um bicho de 7 cabeças. Não é. Passo a passo nós estamos melhorando e acredito que já deu tudo certo, né? Já deu tudo certo. E minha vaga, ó,
Tá bem aí. Tá garantida, tá garantida. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês nessa manhã. Estou muito feliz em compartilhar, em ver o avanço que vocês estão tendo. A gente começou esse projeto já tem algumas semanas e aos pouquinhos a gente está avançando e eu tenho certeza de que o momento certo de vocês vai chegar. Quero agradecer aqui pelo tempo de vocês nesse feriado, desejar uma ótima terça-feira para nós amanhã, de muito trabalho, e a gente volta na próxima semana para discutir sobre o que a gente combinou aqui. Se precisarem de mim, podem me chamar, estou à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Beleza? Obrigado. Nós agradecemos também. Show. Deixa eu parar de gravar aqui agora.